Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Gessé Palma e hoje nós vamos tratar de temas atuais. Você sabia que a pandemia vai causar um grande estrago no mundo todo dentro da área financeira? Pois é, eu estava lendo no site Isto é Dinheiro uma reportagem falando exatamente sobre isso. E hoje eu quero conversar com você sobre o que nós devemos fazer diante dessa crise mundial que está chegando. Nós temos que estar preparados. A notícia diz assim: pandemia provocará a crise mundial mais extensa desde 1870, adverte o Banco Mundial. Essa notícia é do dia 8 de junho desse ano. Quando você lê a chamada, você já vê que a notícia não é bacana, a notícia não é boa, porque diz: pandemia provocará a crise mundial mais extensa, palavra crise, palavra mundial, e mais extensa desde de 1870, que eles estão dizendo. Então, as notícias não são boas. Muito importante frisarmos isso. A reportagem, a notícia continua dizendo o seguinte: a pandemia de coronavírus provocou um golpe rápido e maciço que mergulhou a economia mundial na crise mais extensa desde 1870, alertou o Banco Mundial nesta segunda-feira. O organismo espera uma contração da economia mundial de 5,2% em 2020, com uma queda do PIB na América Latina de 7,2%. A pandemia representa o maior golpe econômico que o mundo sofreu em décadas, causando um colapso da atividade global, explicou o Banco Mundial. Olha só, a pandemia representa o maior golpe econômico que o mundo sofreu em décadas. E continua falando a notícia ainda: a contração da economia mundial levará à pior recessão em 80 anos, mas a queda do produto bruto per capita é a mais extensa desde 1870, devido ao número de países afetados. Então, esta recessão é a pior recessão desses 80 anos que o mundo já sofreu. E aí a notícia vai encerrando dizendo: essa crise pode arrastar de 70 a 100 milhões de pessoas para a pobreza extrema, um número superior à estimativa anterior do Banco Mundial, que projetava 60 milhões de pessoas em risco. Agora, com a análise deles, já não é mais 60 milhões. O número subiu de 70 a 100 milhões de pessoas que poderão ser arrastadas para a pobreza extrema. Veja só, não é só dizer para a pobreza, mas uma pobreza extrema, né? Então, de 70 a 100 milhões de pessoas poderão ser arrastadas de 70 a pobreza extrema. Então observe que as notícias não são boas. As notícias não são boas. Nós temos que nos preparar. Nós precisamos nos preparar. A pergunta é: o que a gente deve fazer diante dessa crise mundial que fatalmente atingirá o Brasil? O que a gente pode fazer diante dessa crise? O que eu posso fazer? O que você pode fazer para a gente poder se preparar, para nós estarmos preparados para essa crise que vai vir e que fatalmente vai atingir o nosso país? Então eu quero aqui dar algumas dicas, dividir algumas ideias com você a respeito disso. Primeiro, nós precisamos estar preparados no âmbito mental. A palavra de Deus diz que assim como nós imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Assim como nós pensamos, assim vai acontecer
na nossa vida. Quer dizer que se você for pessimista e negativo, fatalmente as coisas vão ficar assim. Mas se você for positivo e otimista, então uma mente otimista, confiando em Deus, as coisas podem acontecer do jeito que acontecer, você vai permanecer firme. Assim como se imagina na alma, assim é. Assim como eu projeto na minha mente, assim vai ser. Nós precisamos de positividade. Vai dar tudo certo. Entendeu? Vai dar tudo certo. Além disso, nós também precisamos nos preparar com conhecimento. Então estamos trabalhando o âmbito mental com positividade, projetando coisas boas para nós, mas também precisamos fazer a nossa parte de conhecimento. Então, fazer reciclagem de cursos, trabalhar para que a gente possa aprender mais, nos preparar para as oportunidades que vão surgir. As notícias são ruins, mas novas oportunidades vão acontecer. Novos ramos de trabalho, novas formas de se trabalhar, de se empreender vão acontecer. São novas oportunidades. E tanto você quanto eu precisamos estar preparados para esse futuro que vai chegar. Então, o primeiro ambiente que nós temos que nos preparar é o ambiente mental, com positividade e com reciclagem de conhecimento. O segundo âmbito que nós temos que nos preparar é o âmbito financeiro. E com respeito a isso, nós temos a necessidade de sermos econômicos. E isso é muito importante. Jesus ensinou isso através de duas parábolas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do verso 28 até o verso 30, Jesus conta uma parábola, uma história. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28 até o verso 30, Jesus conta uma história. E ele fala assim: qual de vós, querendo construir alguma coisa, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Olha só aqui o que Jesus está falando. Se você quer construir alguma coisa, e dentro da parábola Jesus fala de construir uma torre. Mas se você quer construir alguma coisa, você primeiro precisa fazer as contas dos seus gastos. Então, administrar direito, planejar o que você vai gastar, o que você vai investir, planejamento financeiro. E ele diz assim: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então, planejamento financeiro. Se nós já estamos recebendo notícias de que pode ser que o futuro seja algo ruim, então vamos nos preparar desde já, no âmbito mental e também no âmbito financeiro. Vamos cuidar dos gastos, vamos administrar o nosso dinheiro, vamos fazer os cálculos, vamos nos preparar, precisamos estar preparados. A segunda parábola que Jesus conta está também nesse mesmo capítulo, no verso 31, ele diz assim: qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Isso Jesus está falando do quê? Aprender a planejar. Se vale a pena fazer alguma coisa. Quais são as minhas metas? Quais são os meus planos? Como eu preciso me preparar financeiramente para enfrentar o que há de vir, o que está para chegar. Então nós temos que nos preparar para isso. Jesus conta isso e explica isso com essas duas parábolas. Primeiro, fazendo as contas dos gastos para eu poder construir a minha torre. E segundo, planejando para ver se realmente vale a pena fazer o que tem que ser feito. Entende? Então, a importância de se administrar, a importância de se cuidar, de se planejar, de olhar lá na frente, de ter uma visão que alcance lá na frente. Como que eu vou poder me preparar para isso?
De que forma o dinheiro que eu recebo todo mês, o salário que eu recebo todo mês, os negócios que eu tenho vão poder me ajudar a me preparar para essa possível crise que pode chegar. Então precisamos estar preparados. O terceiro ponto é: precisamos estar preparados também no âmbito espiritual. Ou seja, não adianta eu estar preparado mentalmente e nem financeiramente se eu não estou preparado espiritualmente. E isso é algo que é mais importante ainda do que as duas preparações anteriores. Nós temos que estar bem no nosso espírito, nós temos que estar preparados espiritualmente. E sabe de que forma? Primeiro, confiando no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Olha só, quem confia no Senhor não se abala, está firme, ele não se abala, ele permanece ali parado, ereto, pronto para enfrentar o que está de vir. Então, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Segunda coisa, temos que nos preparar espiritualmente orando. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando nós oramos, o céu se abre e Deus vem em nosso favor. Deus vem guerrear por nós, Deus vem batalhar por nós, Deus vem lutar por nós. E de que forma nós nos preparamos espiritualmente? Meditando na palavra, porque a palavra ela é força, ela é alimento para o nosso espírito. Jesus disse assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero encorajar você nesta semana a se preparar mentalmente, a se preparar financeiramente, a se preparar espiritualmente para qualquer coisa que possa vir contra você. Coloque-se diante do Senhor, se prepare, porque Deus vai te dar a vitória necessária para que você vença qualquer crise. Deus te abençoe.